Olá, boa tarde. Com o novo ano abre-se um novo ciclo no tempo. O calendário do tempo, registra as celebrações das várias confissões religiosas e os acontecimentos essenciais em Portugal e no mundo deste novo ano. Ele será apresentado neste programa depois de lhe mostrarmos imagens e mensagens que marcam a quadra natalícia. Cada um deve construir a paz na sua própria casa. Só depois é que a deve propor à humanidade. O apelo do Papa no primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz. Francisco apresentava-se aos peregrinos para lhes recordar que a construção da paz é uma tarefa coletiva e requer um compromisso global. Siamo chiamati anche a renderci conto delle violenze e delle ingiustizie presenti in tante parti del mondo e che non possono lasciarci indifferenti e immobili. C'è bisogno dell'impegno di tutti per costruire una società veramente più giusta e solidale. O Papa lembra que a paz não é uma construção abstrata ou apenas na mão de políticos ou governantes. Para Francisco, este é um trabalho que começa em casa. Giustizia e pace a casa, fra noi. Si incomincia a casa e poi si va avanti a tutta l'umanità. Ma dobbiamo incominciare a casa. Francisco tinha já dirigido uma mensagem para este Dia da Paz, na qual apresentava a fraternidade como fundamento e caminho para a paz. O Papa reforça a convicção dos crentes que, como tal, têm um único Pai, constituem uma única família que partilha um destino comum. Da qui deriva per ciascuno la responsabilità di operare affinché il mondo diventi una comunità di fratelli che si rispettano, si accettano nelle loro diversità e si prendono cura uno degli altri. O Papa concluía afirmando que a paz requer a força da brandura, a força não violenta da verdade e do amor. Momentos antes, o Papa tinha rezado pelos que têm fome e sede de justiça e de paz no mundo. Na Basílica de São Pedro, Francisco assinalava a solenidade litúrgica de Maria, Mãe de Deus, que a Igreja assinala no primeiro dia de cada ano. E Francisco descobria os verdadeiros votos de Ano Novo no livro dos Números, onde se lia: O Senhor te abençoe e te proteja, faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. Dirija para ti o seu olhar e te conceda a paz. Sono parole di forza, di coraggio, di speranza. Non una speranza illusoria basata su fragili promesse umane, neppure una speranza ingenua che immagina migliore il futuro semplicemente perché è futuro. Questa speranza ha la sua ragione proprio nella benedizione di Dio, una benedizione che contiene l'augurio più grande, l'augurio della Chiesa a ognuno di noi, pieno di tutta la protezione amorevole del Signore, del suo provvidente aiuto. Nesta celebração, o Papa confiou a Maria o itinerário de fé dos cristãos, os desejos que levam no coração as suas necessidades, as carências do mundo inteiro, especialmente a sua fome e sede de justiça e de paz. No seu primeiro Natal no Vaticano, o Papa Francisco disse que Jesus é o verdadeiro sentido da vida e da história da humanidade. A tradicional Missa do Galo, que celebra o nascimento de Jesus, foi para o Papa Francisco a ocasião propícia para sublinhar a centralidade do menino do presépio no itinerário de vida de cada homem e mulher. Gesù è l'amore fattosi carne. Non è soltanto
un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani. È il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo di noi. No final da celebração, Francisco pegou na imagem do menino Jesus, levando-a em procissão até ao presépio. O momento ficou ainda marcado pela homenagem prestada por 10 crianças em representação dos 5 continentes que depositaram flores diante do presépio. No dia de Natal, o Papa voltou à Praça Vaticana para a sua mensagem de Natal e bênção Urbi et Orbi, um momento onde lembrou as guerras, catástrofes ou o tráfico de pessoas, em particular as crianças, as vítimas mais frágeis. Volge il tuo sguardo a tanti bambini che vengono rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati e a quanti vengono trasformati in soldati derrubati della loro infanzia. Na varanda central da Basílica de São Pedro, o Papa recordou os principais focos de tensão e conflitos que marcam a atualidade, como é o caso da Síria. Continuiamo a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l'accesso agli aiuti umanitari. O Papa fazia um convite a olhar o menino de Belém e a deixar que o nosso coração se comova, sem que disso tenhamos medo. O Papa terminou com a sua bênção Urbi et Orbi, dirigida à cidade e ao mundo. Descenda super vos et maniat semper. Amém. A Santa Sé não pode ser uma alfândega burocrática, inspetora e inquisidora. O Papa falava à Cúria Romana, a quem pediu mais profissionalismo. São os funcionários dos órgãos administrativos da Santa Sé, constituídos pelas autoridades que coordenam e organizam o funcionamento da Igreja Católica. É a Cúria Romana a quem os papas costumam endereçar mensagens, mas raramente com a clareza e exigência desta que chegou agora pela boca do Papa Francisco. Consciente da dedicação e do bom trabalho que muitos ali desenvolvem, o Papa lembrou os requisitos fundamentais para trabalhar na Cúria: competência, estudo, atualização, ou seja, profissionalismo. Quando non c'è professionalità, lentamente si scivola verso l'area della mediocrità. Le pratiche diventano rapporti di cliché e comunicazione senza lievito di vita, incapaci di generare horizonte de grandeza. Francisco lembrou que a Cúria faz a ponte entre a Igreja Universal e as igrejas locais e para elas deve trabalhar, considerando as suas características e necessidades próprias. Quando l'atteggiamento non è di servizio alle chiese particolari e ai loro vescovi, allora cresce la struttura della Curia come una pesante dogana burocratica, ispettrice e inquisitrice, che non permette l'azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio. Ao profissionalismo e ao espírito do serviço, o Papa pedia à Cúria uma terceira qualidade: a santidade de vida. Santità nella Curia significa anche oggezione di coscienza. Sì, oggezione di coscienza alle chiacchiere. Noi giustamente insistiamo molto sul valore dell'oggezione di coscienza, ma forse dobbiamo esercitarla anche per difenderci da una legge non scritta dei nostri ambienti, che purtroppo è quella delle chiacchiere. A Cúria Romana é composta pelos serviços que desdobram e apoiam a ação do Papa. Dela fazem parte a Secretaria de Estado, os Conselhos Pontifícios,
congregações, tribunais, as comissões pontifícias e os diferentes ofícios, desde a comunicação à biblioteca. Notícias que pode acompanhar em agência.eclesia.pt, o portal de informação religiosa da Igreja Católica em Portugal. Apresentamos agora o Calendário do Tempo, editado pela Paulinas Editora, onde é colaborador Rui Oliveira, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Que produto é este que as Paulinas editam já há alguns anos, creio eu? Que produto é este e que informação relevante ele contém? Isto é um produto que nasceu em 2003, aliás, teve o seu primeiro número em 2003. Estamos, portanto, a comemorar o seu 12º número. A celebração do tempo, cujo título tem este produto, é um calendário interreligioso que pretende transmitir informação religiosa das práticas das comunidades portuguesas, portanto, essencialmente portuguesas. Alguns membros dessas comunidades não serão portugueses, mas o que nos moveu na criação do calendário, o que pretendemos demonstrar, a perspectiva que pretendemos aludir e pôr um enfoque maior, é na forma como esses portugueses dessas diversas religiões celebram o tempo. O calendário nasceu por uma necessidade estatal e estamos num período de grande fluxo de imigrantes e a estrutura de missão para o diálogo com as religiões, na altura dirigida pelo padre Miguel Ponce de Carvalho, convidou as Paulinas para apresentarem um projeto que contemplasse esta vertente das práticas religiosas, da forma como era celebrado o tempo. Era preocupação deixar mais informação em Portugal e com os portugueses sobre a tradição de cada uma das religiões? Exato. Porque houve alguns casos esporádicos de incompreensão na forma de tratar alguns membros dessas comunidades. Por exemplo? Houve um caso, por exemplo, relacionado com alguém que foi preso e no período do Ramadão. E ele foi forçado a alimentar-se na hora dos outros presos, por exemplo. E a comer, inclusive, comidas que não estão interditas na sua religião. Isso criou alguns problemas na comunidade prisional. E alertou também, portanto, os responsáveis para a necessidade de acautelar esses aspectos de forma a não ferir as suscetibilidades dessas comunidades. Essas comunidades, porque são portugueses, isto põe-se a partir dos anos 90, de uma forma mais premente, mas isto acontece a partir de 74 essencialmente, com a descolonização, portanto, principalmente no caso do Islão, principalmente de Moçambique e da Guiné-Bissau, há muitos portugueses que vêm residir no Portugal metropolitano, como se dizia na altura, e que são, portanto, fiéis do Islão. Trazem novas práticas? Trazem novas práticas e também do Islão, também os hindus, também muitos hindus, principalmente de Moçambique, passam a residir em Portugal continental e que também têm a sua comunidade onde têm as suas práticas religiosas e de uma certa forma, em alguns casos, não eram muito compreendidos. A partir de 2013, então, foram-se fixando neste calendário do tempo os dias essenciais de cada uma das tradições religiosas, não é? E que manteve essa marca cada edição? Pois, as marcas religiosas, portanto, é uma constante, porque era esse o objetivo do produto. Mas nem todas as religiões estavam no calendário. Estou-me a lembrar concretamente que a tradição chinesa não estava neste calendário de origem, não estava também a Igreja Ortodoxa russa, não estava a fé Bahá'í. Portanto, no campo religioso, estas três
estas três vertentes da religião aparecem em calendários posteriores, a partir de 2003. Em 2009, quando cessa o apoio da estrutura estatal, que era o ACD, as paulinas foram confrontadas com, portanto, a necessidade de tomar uma decisão. Garantir a edição? Ou garantir a edição, por conta própria, assumindo os custos, ou então perde-se o produto. Na altura, questionámos-nos acerca portanto, da manutenção do conteúdo do produto. Até que ponto o calendário fazia falta. Porque também temos de ser muito pragmáticos nestas coisas. Porque não é um produto que nós ficamos satisfeitos em produzir, é preciso saber se isto tem eco, se é bem recebido, se tem utilidade, e também não só as comunidades que estão contempladas no calendário, mas também a comunidade, principalmente tradição cristã. E verificamos que essa segunda vertente estava mais contemplada na necessidade do calendário do que propriamente até as próprias comunidades. Porque as comunidades, isso verificou-se ao longo do tempo, não se servem deste calendário para as suas práticas religiosas. Mas eles veem o calendário com muito orgulho, porque eles são convidados para participar também. É uma forma de integração dessas comunidades. Exato, e também, de uma certa maneira, responsabilizar portanto, os responsáveis pelo calendário, no caso eu próprio, ter a certeza de que tudo o que é dito aqui corresponde e não fere nenhum dos aspectos de cada religião. E, nesse sentido, convidámos cada responsável, indicado por cada comunidade, para verificar o trabalho antes dele ser publicado. E verificámos, então, que o calendário nas nossas livrarias, o eco que temos da aceitação do calendário, vinha mais dos próprios cristãos, que sentiam, de uma certa forma, a curiosidade dessas realidades satisfeita com a consulta do calendário. E ainda por cima destas religiões todas, que são as comunidades mais representativas, mais representadas na comunidade portuguesa. O Rui Oliveira acompanha este produto desde o seu início. Foram sendo incluídos conteúdos mais relacionados com a cidadania ao longo da história do produto? Pois, esse é aquele ponto que eu estava a dizer, que a partir de 2009 houve uma pausa e houve uma reflexão. E essa foi a viragem que aconteceu? E aí aconteceu uma primeira viragem, portanto, quando passou a ser apoiado pelo ACD, que foi realmente, reduzimos um pouco a informação religiosa, porque o formato do calendário passou a ser este, e havia a exigência de que contemplássemos um pouco mais a cidadania. Aí aparecem então as efemérides nacionais e internacionais. Os dias de cada nação, pelo menos os 27 membros da Comunidade Europeia e das diversas estruturas da ONU, e os anos, portanto, que são apontados por cada uma dessas instituições, e tudo isso é focado no calendário, e também, de uma certa forma, não fugimos daqueles aspectos fundantes, que é o calendário contempla celebrações religiosas. Não fugindo disso, nós todos os anos completamos o calendário com informação que vai para além disso. Este ano o tema do calendário qual é? O tema do calendário é o Ano Europeu da Conciliação entre o Trabalho e a Vida Familiar. Que é abordado em vários textos em cada mês, não é? Apresentado em diferentes textos. Embora o tema seja esse, o novo apoio que recebemos para o calendário depois da saída do ACD vem da Universidade Portuguesa, através do CLEPUL. E aí os aspectos relacionados com textos literários passou a receber um certo destaque. Embora seja o Ano Europeu da Conciliação entre o Trabalho e a Vida Familiar, e isso está em alguns textos portanto, no miolo da informação interior,
este último número privilegia o olhar de Portugal sobre a Europa. O nosso tempo está a chegar ao fim. Podia só que apontasse duas curiosidades, por exemplo, que o calendário informa. O calendário, nesta vertente mais voltada para a cidadania, são, em cada ano, ter um tema novo. Eu, portanto, há 2 anos foi sobre a literatura portuguesa, portanto, desde a fundação, os textos fundantes de identidade e da nacionalidade. No segundo foi, por exemplo, uma abordagem dos escritos da Slávia Latina e Slávia Ortodoxa e o seu reflexo, o que é que eles refletiam da cultura ocidental. Este ano é o olhar sobre a Europa. Uma curiosidade ou duas relativas, por exemplo, que podemos encontrar no calendário, por exemplo, da tradição chinesa, há, por exemplo, 3 festas ou 4 que mencionam os antepassados, o que, de uma certa forma, revela logo o que é que representa os antepassados, o culto dos antepassados, portanto, preservar a memória através dos antepassados, do seu culto, etc. Por exemplo, o calendário hindu, estou-me a lembrar, por exemplo, algumas festas muito particulares que, por exemplo, nos ocidentais não encontramos, por exemplo, o carinho que os irmãos têm entre si. E muitas outras, por certo, são apresentadas aqui neste calendário. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar o calendário do tempo, onde se informa sobre muitas datas que ficarão na história deste ano que inicia. Que 2014 seja ocasião de felicidade e de paz. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.